Chegou finalmente aquele dia tão esperado, em que eu vou mostrar a vocês o meu acervo e as minhas estantes. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo literário. Façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu sempre leio a todos um a um. E não se esqueçam de dar aquele joinha, porque isso sempre nos ajuda muito. E agora, partiu assistir a este vídeo, como eu organizo as minhas estantes, a minha biblioteca. Ao todo, aqui no Garrancho, eu tenho 9 estantes, 9 livreiros, e eu dedico basicamente três estantes e meia para a literatura brasileira, e eu organizo por sobrenome de autor em ordem alfabética. Aqui vocês podem ver que eu começo a minha coleção com a obra de Caio Fernando Abreu. Temos aí alguns outros autores, sempre com o sobrenome na letra A: Casimiro de Abreu, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Jorge Amado. Para o Jorge Amado eu tenho vários ainda aqui nesta prateleira. Termina aqui com o Sumiço da Santa. Depois ainda Jorge Amado, umas edições antiguinhas que eu adquiri já faz muito tempo em sebo, mais alguns romances dele. E observem, passe então para Maria Adelaide Amaral, tudo que eu tenho do Carlos Drummond de Andrade, não separo por gênero, sim, como já disse, por sobrenome de autor. Do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, observem, vem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, até Poesias Reunidas. Sigo aqui com Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade, basicamente a obra que eu tenho dele. Patativa do Assaré, e aí nós temos várias edições, vários romances, obras do Machado de Assis, o nosso grande bruxo do Cosme Velho. Tudo que tenho dele. Aloysio Azevedo, Álvares de Azevedo. Aqui começa a coleção do Manuel Bandeira, letra B por sobrenome do autor, Lima Barreto. Partimos depois do Lima Barreto para Manuel de Barros. Temos outros autores aí, Ivo Bender, aqui está também a Aline Bacon, seu maravilhoso Pequena Coreografia do Adeus. Olavo Bilac, letra B, Rubem Braga, com 50 crônicas escolhidas. Foram dias e dias, garrancheiros, limpando, higienizando cada livro, cada prateleira, cada estante. Sigo aqui com Rubem Braga, Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um escritor aqui nosso gaúcho, Chico Buarque, ainda na letra B. Partimos para Antônio Calado, Adolfo Caminha, Paulo Mendes Campos, baita cronista. Temos ainda o Lúcio Cardoso, com o seu trevoso Crônica da Casa Assassinada. E nesse cantinho aqui, depois do Paulo Roberto de Carmo, é a obra, ou melhor, as obras que tenho do Fabrício Carpinejar. E no cantinho, a mãe dele, a poeta Maria Carpe. Primeira estante já foi, agora é a vez da segunda. E ela, inclusive, é maior do que a outra, há mais espaço nas prateleiras. E ela inicia, depois da Maria Carpe, com o escritor Bernardo Carvalho, com 9 noites. Aí eu dispus todos aqueles com a letra C: Carvalho, Cascais, Casarré, Ana Cristina César. Que poeta, ao lado do Chacal, outro também da mesma geração, que é a geração mimeógrafo. Alciche Wish. Temos aqui Paulo Coelho, Davi Coimbra, Marina Colassante, Teatro, Baile na Curva, do Júlio Conte, Carlos Heitor Conil, que eu tenho dele, Cora Coralina, amo essa poeta queridíssima, amada. Temos ainda aí alguns outros esparsos: Glauco Rodrigues Correia, Tedi Correia, Cláudio Manuel da Costa, Euclides da Cunha, o Marcelo Carneiro da Cunha, Gonçalves Dias, já chegamos na letra D, Altran Dourado, que eu tenho dele, alguns livrinhos, o Roberto Drummond, até Éramos Seis, de Maria José Dupré.
Ainda na letra D, Santa Rita Durão, Caramuru. Quantos aí se lembram da escola, né? Estudamos no arcadismo. Conceição Evaristo. Letra F, José Faleiro, Sérgio Faraco. Temos aqui o Milor Fernandes, Caldre Fião. Tudo que eu tenho do Rubem Fonseca, começando com a Confraria dos Espadas e vai até Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Julian Fuchs, Jorge Furtado, Fernando Gabeira, Daniel Galera, Basílio da Gama, Zélia Gattai. Quero muito ler Anarquistas, graças a Deus. Estou devendo essa para mim mesmo. Dias Gomes, temos aqui duas peças, o Bem-Amado Pagador de Promessas. Antônio Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, do arcadismo também, colega lá de escola do Santa Rita Durão. Paulo Guedes, Bernardo Guimarães com a Escrava Isaura, aquelas obras mais do romantismo regionalista. Josué Guimarães, que é nosso escritor gaúcho aqui bastante aclamado. Tudo que eu tenho do Josué Guimarães, passando por Ruth Guimarães com Água Funda e começando a obra aqui de Ferreira Goulart com A Luta Corporal. Garrancheiras e garrancheiros, não é um clássico Bookshelf Tour. Se vocês querem esse tipo de vídeo, me contem aí nos comentários, que a gente se organiza para mostrar a vocês. Hoje é mais como eu disponho, como eu deixo assim mais acessível à minha consulta o acervo da minha biblioteca. Depois segue com as obras que tenho do Ferreira Goulart, passa aí pelo Rames, Milton Ratum, a Hilda Hilst, Arnaldo Jabor, já na letra J, Carolina de Jesus, Miguel Jorge, Itamar Vieira Júnior. Tenho aqui duas obras dele, já lidas inclusive, Amaro Juvenal, Charles Kiefer, Ailton Krenak, já estamos na letra K, Michel Laube, A Maçã Envenenada, Diário da Queda é estrondoso, recomendo muito. O que eu tenho da Rita Lee, Paulo Leminski, um dos meus poetas preferidos, Orígenes Lessa, o Jorge de Lima, Osman Lins, Clarice Lispector também, umas escritoras mais aclamadas e das que eu mais gosto também, né? Clarice começa aqui com A Descoberta do Mundo, vou até Um Sopro de Vida, Monteiro Lobato, começando com Cidades Mortas até Urupês, e aqui no cantinho vocês podem perceber o começo da obra da Lia Luft. As prateleiras mais próximas do chão dão mais trabalho para gravar, mas é sempre um prazer construir, criar esse tipo de conteúdo para vocês. Lia Luft aqui até Paisagem Brasileira, Perdas e Ganhos, começa Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, O Moço Loiro, de Onélio Machado, passamos aí por Plínio Marcos, Altair Martins, Ciro Martins, Giovanni Martins, temos ainda Alcides Maia, alguns escritores gaúchos, Marta Medeiros, a Martinha, que eu tanto amo, temos ainda a Cecília Meirelles, nossa poeta daquelas mais fundamentais, Tiago de Melo, e finalizamos com Patrícia Melo e Murilo Mendes. Depois eu tenho Salim Miguel, Ana Miranda, o poetinha Vinícius de Moraes, Raduan Assar, a obra do João Cabral de Melo Neto, do escritor que eu estudei para o meu mestrado, no doutorado, Simões Lopes Neto. Temos ainda Dona Guidinha do Poço, com Manuel de Oliveira Paiva. Quem curtiu aí a novela Avenida Brasil, precisa conhecer essa obra, porque é daqui que veio muito da Carminha, gente. Marcelo Rubens Paiva, Mário Palmério, a Francis de Pontes Piblis, Cornélio Pena, Martins Pena, Décio Pinhatari e Menotti Del Picchia, até Uma Furtiva Lágrima, da adorada, queridíssima Nélida Pinhon. Estão curtindo conhecer um pouquinho da minha biblioteca, dos meus livrinhos? Bora lá, porque esta é a penúltima estante da literatura brasileira. Um Dia Chegarei a Sagres, da Nélida, Aureliano de Figueiredo Pinto, temos ainda Raul Pompeia com o clássico Ateneu, o José Clemente Pozenato, autor do Quatrilho, a poeta Adélia Prado, tudo aqui que eu tenho dela,
o Mário Prata, Diná Silveira de Queiroz, A Muralha, Floradas na Serra, a Raquel de Queiroz, começando com Caminho de Pedra, até Um Alpendre, Uma Rede, Um Açude, e o que eu tenho do Mário Quintana começa aqui, com A Cor do Invisível, chegando nesta prateleira até Preparativos de Viagem. Nesta prateleira aqui, findamos com o que eu tenho do Quintana, que é Preparativos de Viagem, Velório Sem Defunto, Graciliano Ramos, com Alexandre e Outros Heróis, depois José Lins do Rego, começando com Banguê, também dentro da obra do autor, eu organizo por ordem alfabética, Banguê, Doidinho, Fogo Morto, Menino de Engenho, Maria Firmina dos Reis, com Úrsula, Maria Valéria Rezende, inclusive já li todos os livros que tenho da Maria Valéria, João Baldo Ribeiro, chegando até Júlio Ribeiro, Paulo Ribeiro e Cassiano Ricardo, com Martim Sererê. Então, de Cassiano Ricardo, letra R, sigamos para João do Rio, Leda Rocha, Ruth Rocha, Nelson Rodrigues, aqui o Rafael Rodrigues, temos ainda o mestre Guimarães Rosa, tudo que tenho dele a partir de A Hora e a Vez de Augusto Matraga até Tutameia, Tabajara Ruas, Luiz Rufato, Murilo Rubião, Fernando Sabino, tenho vários do Fernando Sabino, gosto muito inclusive, Plínio Salgado e finalizamos aqui com Silviano Santiago, Aldir Garcia Chilé, Moacir Scliar, começa com A Colina dos Suspiros. Tem vários textos do Scliar, saudoso amigo querido, chegando até Território da Emoção. Depois passamos aí para Dionísio da Silva, a Leila Maria da Silva, que nos acompanha no canal. Um beijão, Leila, tá aqui teu livro. Ana Li Soares, minha amiga, booktuber. Jô Soares, grande Jô, saudoso Jô. Temos ainda o poeta simbolista Cruz e Souza, já estamos na letra S. Passando por Inglês de Souza, Ariano Suassuna, Cláudia Tages, letra T, Visconde de Toné, estudado muito na escola, no romantismo. Todo ano dou aula da sua obra, iniciando aqui a nossa musa maior, Lígia Fagundes Telles, com A Disciplina do Amor, e nesta prateleira até As Meninas. Há uma folguinha porque eu estou ainda no projeto de ler tudo que tenho dela e os outros livros estão na minha cabeceira. Mais alguns títulos da Lígia, a maioria já lida. Cristóvão Teza, Fernanda Torres, amo essa atriz, essa escritora que lançou poucos livros até agora, eu já li os 2 dela, são muito bons. Poeta Armindo Trevisan, o contista Dalton Trevisan, do Vampiro de Curitiba. A minha amadíssima Jane Tutiquian, temos aqui o grande J.J. Veiga e começa aqui a obra que tenho do Érico Veríssimo com essa edição velhinha de Ana Terra, chegando até Caminhos Cruzados. Destas 9 estantes eu tenho 3 que são maiores do que eu. Observem aqui que lá de baixo, com Caminhos Cruzados do Érico, a gente chega a... Deixa eu olhar aqui. Clarissa, eu tenho 2 edições, uma mais velhinha da Editora Globo e outra mais recente, década de 80. Depois Fantoches, que foi inclusive a sua primeira obra publicada. Ele conta em suas memórias que foi um grande fracasso. Galeria Fosca, entre outros títulos. Temos aí o maravilhoso Incidente Antares, passando aqui pelo Tempo e o Vento nessa nova coleção, solo de clarineta, e chegamos à obra do seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, com As Mentiras que as Mulheres Contam, e aqui ainda conseguimos encaixar Diálogos Impossíveis. Em algum lugar do paraíso do Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, chegando até Veríssimas. Em alguns vídeos eu já mostrei este livro para vocês. Guilherme Verzoni, o escritor gaúcho Marcelo Vieira, e olhem aqui quem está ao lado de Letícia Verkovsky. Eu, com Cores do Nada, meus queridos. Lembrem-se, corram lá no nosso link da Amazon. Vocês podem adquirir no livro físico ou e-book a preços promocionais. Valorizem o meu trabalho como escritor
e eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião, o que acharam da leitura dos meus escritos. Temos aqui A Casa das Sete Mulheres, da Letícia, recentemente li, fiz conteúdo para vocês. Ainda não li O Pintor que Escrevia, da mesma autora, e o seu Saulo, né? Gosto muito deste romance da Letícia. Travessia é continuação da Casa das Sete Mulheres. Tenho aqui da saudosa Fernanda Young, A Mão Esquerda de Vênus, e do maravilhoso Ziraldo, Una Maestra Macanuda. E finalizando a literatura brasileira, eu destaco aqui o lindíssimo Sentimento de Minas, do Jackson Drummond Zuin. Beijo, Regina Nardi. Este ano ainda vou conseguir fazer a leitura deste compêndio tão bonito. E aqui, gente, nós começamos com as coletâneas, agendas poéticas, antologias, coletâneas de contos, melhores poemas. Então aqui uma agenda poética, chega até esses contos comprimidos que são mini-contos. Então, basicamente, a literatura brasileira com Ziraldo e Zuin está como encerrada de A a Z. Vem essa sequência de coletâneas. Tem algumas aqui, eu estou lendo os 100 melhores contos do século, agora me faltam menos de 30 contos para concluir aquele projeto. Quero ainda começar os 100 melhores poemas brasileiros do século, também seleção do professor Ítalo Morricone. Chegando aqui, outras coletâneas variadas e uma aqui da TAG, com a qual eu finalizo o segmento antologias. Aqui uma baguncinha abençoada, a minha Bíblia, uma oração de São Francisco, que eu amo este santo, e um livrinho que eu quero inclusive levar para minha sobrinha Lara. Beijo, Lara, tio tá te levando ao Museu Secreto. Depois das antologias, eu inicio aqui o meu segmento de não ficção, com teoria da literatura. Não vou conseguir mostrar a vocês assim, claro, livro a livro, autor a autor, mas vou dar uma ideia do que eu tenho, do que eu já li, do que eu já estudei, porque tudo que está aqui basicamente eu usei ao longo da minha formação em letras, no mestrado e também no doutorado. Vamos lá, vamos conferir. Eu dispus o meu acervo de teoria literária também por sobrenome de autores, e se caso esse autor apresentar mais de uma obra aqui no meu acervo, eu organizo também internamente por ordem alfabética. Temos aqui o Joaquim Aguiar, Aguiar letra A, com a poesia Na Canção, da Canção, melhor dizendo, e vocês seguem com outros críticos literários. Temos aqui o Alfredo Bose, algum material específico da professora Maria da Glória Bordini sobre o tempo e o vento, sobre história da literatura gaúcha, também estudei bastante, estudo esse segmento da nossa literatura brasileira, chegando aqui a Rio do Cosson e uma obrinha da série Princípios, da professora Lígia Costa. Sigo aí com o Croce, a poesia, alguns mais antiguinhos, do tempo mesmo de faculdade, o do Frame com o poético Humberto Eco, na sua obra teórica. Passo aí por alguns outros, né? Kaiser, vocês têm aqui o Charles Kiefer com a poética do conto, o David Lodge com a arte de ficção, alguns outros autores que pensam também a literatura gaúcha. Caso vocês queiram mais informações sobre esses livros, algumas recomendações, até ideias de vídeos, vocês escrevam por favor aí nos comentários, no box, abaixo do box de descrição. Observe aí Alcides Maia, também crítico, foi da Academia Brasileira de Letras, também Gustave Flaubert, com seu texto mais teórico, Viana Mug, Benedito Nunes, temos alguns reconhecíveis aí, né? Literatura confessional, eu gosto muito deste volume, alguns mais antigos, uma tese de uma colega minha. Temos aqui este maravilhoso, olhem só, isso aqui é bem divertido, que são as histórias bizarras aí da literatura brasileira do Marcel Verrumo, tudo organizadinho por sobrenome do autor. Nesta aqui debaixo nós temos ainda o Paulo de Santo Victor, aqui eu acho que é sobre o Érico Veríssimo, aqui vocês têm a minha tese de mestrado, né, publicado pela editora da URGS, e o livro depois
resultado dos meus estudos sobre Simões Lopes Neto, Uma Salomé no Pampa. Vou deixar aí para vocês também o link da Amazon, caso queiram conhecer os meus escritos teóricos e valorizar o meu trabalho como estudioso, pesquisador de literatura. Ione Vinhais, temos mais alguns outros títulos aqui da professora Regina Zilberman. E aqui, meus queridos, concluo com este meu calhamacinho, que é o meu compêndio de teoria literária quando sou convidado a ministrar essa disciplina em universidade. A última vez foi para o curso de Letras e História, então estou sempre aí com isso tudo prontinho para entrar em campo. Na sequência é o que eu tenho de pedagogia, começando com Celso Antunes, ou melhor, Guido Almeida, Celso Antunes, que é bastante reconhecido. Esse livro é maravilhoso, gente. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, do crítico Walter Benjamin. Tenho aqui outras publicações nas quais eu trabalhei, porque eu trabalhei muitos anos na editora Artmed, que publica um selo na área da educação. Fui revisor técnico, então tenho muitos aqui desse meu trabalho, né? Chegando até o meu antiguinho, A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim. Gente, sigo aqui com outros títulos da área da pedagogia e eu quero aí me exibir a vocês, mostrando mesmo este meu trabalho de mais de uma década de estudos e preparativos de originais. Esse aqui é o Psicologia Cognitiva do Robert Sternberg, pela Artmed Editora. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu fui responsável pela leitura final, tá aí, Oswaldo Arthur Menezes Vieira, posso me exibir. Há vários títulos aí da editora em que eu trabalhei e, claro, aprendi muito fazendo isso durante bons anos. Finalizo aqui com Zanelli também, obra que tem as minhas mãos, e começo com o meu acervo, a minha bibliografia de história. Eu coloquei aqui a Daniela Arbex, lido recentemente, né, Holocausto Brasileiro, pela falta de encaixar melhor em outro segmento, pus na história. Então vocês passam aqui por alguns títulos, chegando à História Geral do Brasil. Mais alguns exemplares da área de história, chegando até o Turenne, passando pelo professor Günther Weimer, com estudos sobre as cidades. Esse livro aqui me ajudou muito numa disciplina do doutorado a pensar Santa Fé, obra do Érico Veríssimo, né? A cidade criada por Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. E temos, a partir do Aziz Saber, nós temos aí a minha coleção de livros de geografia, até aqui Milton Santos. Depois de títulos de geografia, eu organizei os que tenho de filosofia, começando pelo Amor Líquido do Bauman, até Platão com o Banquete. Temos aí um outro de filosofia oriental, e no meio de todos eles, Nietzsche, Deleuze, Guattari, alguns que utilizei numa disciplina chamada Filosofia da Diferença. Depois dos de filosofia, começam os meus livros, o Rousseau, começam os meus livros da área do estudo de língua portuguesa e de linguística, aqui com a professora Irandé Antunes, Marcos Baio, Gramática do Bechara, mais alguns livros que tratam de gêneros textuais, chegando lá Linguística e Psicanálise com Valdir Flores. Temos aqui a professora Ingdore Vilaça Koch, o professor Celso Pedro Luft, com o novo Manual de Língua Portuguesa, alguns textos também de linguística, Marcuski, Coisas que todo professor de português precisa saber, do Luciano Oliveira. Aqui eu organizei, findada a sessão de linguística e gramática, eu organizei alguns livrinhos que eu ainda tenho do período em que eu estudei jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, começando aqui com tendências na comunicação. Depois sigo com artes, setor de artes, alguns livros esparsos, porque não é basicamente a minha área. Tenho aqui escritos de artistas, Roube como artista ali este ano, muito bom este livrinho para nos dar ideia, inclusive para gravar vídeos. Aqui uma pequena biografia do John Lennon, uma obra que recupera aí o meu período em que fui parte do Coral de Letras,
da URGS, né, cantando como tenor, foi um período muito bonito da minha formação, alguns outros títulos mais pedagógicos. E aqui, meus queridos, eu começo com aqueles que são mais do dia a dia desses anos e anos de trabalho de sala de aula, com alguns didáticos relacionados à língua portuguesa, inclusive histórica, né, gramática histórica da língua portuguesa, e alguns compêndios de redação. Sigo aqui com alguns exemplares de exercícios para se trabalhar em aula com poesia, aqui do meu queridíssimo professor de produção textual, que é o Paulo Guedes, da redação à produção textual, recomendo bastante. Manual de redação oficial, vale muito a pena para quem precisa escrever semanalmente para a imprensa, até para quem produz conteúdo para o YouTube, vale muito a pena mesmo. Temos aqui uns outros mais antiguinhos, Crise na Linguagem, e eu mantenho uns livros didáticos de sexto, sétimo, oitavo ano, porque fizeram parte da minha formação, eu neles estudei quando criança, né? Aqui eu trouxe esses dias um da minha casa do interior, que Era uma Vez Comunicação e Expressão. Depois de usarmos esses livros ao final do ano ou do período, nós recebíamos para nós, né? E é o caso aqui deste livrinho. Está velhinho, mas eu tenho uma saudade imensa deste tempo. Olhem só que bonitinho, livro didático. Vou colocar aqui, depois eu guardo. Começa então, após os meus livros didáticos de língua portuguesa que eu usei no meu tempo de escola, aquilo que eu tenho da minha prática de língua espanhola, né, do meu trabalho como professor de espanhol. Aqui são vários livros mais pedagógicos, didáticos e algumas gramáticas. Eu organizei aqui os materiais de espanhol por série, por ano, por autores também em ordem alfabética, no nome do autor, uma trabalheira, gente. Alguns cadernos, alguns materiais esparsos e os meus dicionários, né? Começando aqui com um dicionário de la língua espanhola, senhas, um outro da Globo, um mini dicionário, alguns materiais assim até para os alunos utilizarem. O meu velhinho dicionário de francês, o mais recente de bolso, até me acompanhou em viagens quando passei uma época em Paris, na França. Aqui eu tenho dois pequenos dicionários de inglês, um que inclusive era das minhas irmãs, elas me pediram para eu guardar aqui no meu acervo, até se caso os nossos alunos quiserem em algum momento consultar, mas agora com a internet você sabe que isso é muito difícil. Guardo também assim por uma questão afetiva. Tem aqui meu dicionário de italiano, estudei também italiano na universidade. Meu material de latim, estudei também latim na universidade, trabalhei com latim, dando aula inclusive para o primeiro ano do ensino médio em latim, tenho aqui um pouco do meu material de latim. E depois desses dicionários mais velhinhos, eu tenho aqui um pouquinho uma seção para religiosidade, a Bíblia Ilustrada da Família, alguns livros espíritas que eu recebo, que eu leio, outros que eu já inclusive revisei para editoras, é o caso aqui de A Luta dos Prepotentes, da Terezinha Duval, para a editora AGE, que inclusive é a editora que me publica. Alguns outros títulos, recentemente recebi do Rafa, meu primo, O Nosso Lar, do Chico Xavier, e aquele que vocês sabem, O Tempo de Esperanças, do Padre Fábio de Mello, está aqui, ainda não gostei muito, mas faz parte das minhas histórias de leituras. Depois desses títulos mais voltados à espiritualidade, eu tenho uma pequena seção para legislação, né? De estudos na área, até porque eu tenho familiares no direito, meu saudoso pai era um amante do direito, a minha queridíssima irmã Luciana é advogada, trabalha no Ministério Público e me orienta muitas vezes nessas áreas relativas ao direito voltado para a educação. E quando a gente trabalha com títulos, ou melhor, com propostas de redação para o Enem, muitas vezes a gente passa por essas temáticas. Quero dizer para vocês aqui em relação, por exemplo, a este maravilhoso Legislação sobre Livro e Literatura. Esse aqui eu adquiri lá numa visita quando fui a Brasília. Alguns títulos de hipismo do queridíssimo Rui Vilanova Torres. Fui durante muito tempo seu revisor. Um abraço, seu Rui. Aqui temos títulos incríveis da obra do Rui, A Arte de Montar e Domar, entre outros. Eu sou apaixonado por animais, inclusive por cavalos. Então tenho aí todos esses livros que eu revisei sobre hipismo. Um materialzinho aí também que envolve viagens,
Aqui o meu guia bem tradicional da época em que passei na França. Alguns títulos de, enfim, resumos para vestibulares, não uso muito, mas tenho aqui caso algum aluno queira consultar. Um material mais disperso de ensino médio. E aqui, meus queridos, nessa finaleira, eu tenho títulos ou repetidos ou que são para doação. Escolas públicas, geralmente eu coloco aqui neste cantinho aquilo que eu pretendo doar. Este vídeo já deve ter ficado enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da organização da minha biblioteca. Me contem aqui nos comentários se vocês têm desejo de conhecer com mais detalhes numa espécie melhor de Bookshelf Tour. E aí eu terei a oportunidade de mostrar a vocês como é que eu disponho aqui os meus livros de literatura estrangeira. Eu já adianto que eu tenho autores do Afeganistão, letra A, até a Venezuela, letra V. Mas quem sabe isso fique para um próximo vídeo. Mas antes eu quero que vocês se lembrem, comprando qualquer produto na Amazon, nas Americanas, na Shoptime, na Submarino, vocês não pagam nada mais por isso se fizerem aqui pelos nossos links e ajudam e muito na manutenção, na existência deste canal. Um beijo grande, com muitas leituras, excelentes leituras, e até a próxima. Tchau!